Nos dias de hoje, muitos crentes acreditam numa espécie de triunfalismo cristão. Pensam que um fiel não passa por dificuldades, não pode ter problemas financeiros ou ficar doente. Em geral, esses problemas são atribuídos ao diabo e pensa-se que passar por tais dificuldades evidencia falta de fé. Pastores ensinam aos crentes a se considerarem vitoriosos sobre todos os problemas, pois são filhos de Deus. Devem exigir na prática o status que desfrutam como príncipes. Diante das dificuldades, basta orar e decretar que o problema não mais existe e ele sumirá. Basta profetizar vitórias e todos os problemas desaparecerão. Essa teologia se parece muito com a filosofia de vida chamada pensamento positivo. Mas o que esta forma de pensar ignora é que o mundo está debaixo da maldição do próprio Deus e que o fato de alguém ser crente não impede que nasçam ervas daninhas em seu quintal e nem que sua esposa tenha dores de parto. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 18. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Viram? Esses são exemplos da maldição citadas pelo próprio Deus. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Ministério Bíblia Fiel. O nosso objetivo é abordar temas relevantes que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia e fortalecer a sua fé à luz da Bíblia Sagrada. Queremos que, através de nossos conteúdos, as pessoas se aprofundem no seu relacionamento com Deus e coloquem em prática as disciplinas espirituais. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender por que os escolhidos de Deus passam por tantas provações. Deixa aqui abaixo do vídeo seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações na palavra todas e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e família. Assim, você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. Continuando com o estudo, existe outra coisa que as pessoas costumam ignorar em sua forma de pensar. É que o próprio Deus pode enviar provações para amadurecer os crentes. A Bíblia claramente demonstra que Deus permite que venham tribulações sobre a vida dos crentes a fim de purificar a fé. Pedro disse que os crentes deveriam se alegrar nas tribulações. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 7, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em valor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações da vida contribuem para a purificação da fé e redundam no louvor de Jesus. Paulo experimentou em sua própria vida todo tipo de provações e dificuldades. Ele descreveu seu sofrimento com as seguintes palavras. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25 a 27. Versículo 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Versículo 26. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo não seria o modelo de fé para muitas igrejas da atualidade. Ele próprio fez questão de relatar um sofrimento terrível em sua vida, o qual ele chamou de espinho na carne, que o atormentava e para o qual insistiu ao Senhor que o livrasse, mas a resposta que recebeu de Deus foi: 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 9, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus não retirou o sofrimento, porque aquele sofrimento era para o bem de Paulo. Então Paulo teve que aprender a viver sem que tudo fosse exatamente como ele queria. Ele explicou o segredo do seu contentamento. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo enfrentou todo tipo de situação, algumas quase o fizeram desesperar da vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo jamais deixou de ser fiel e sua fé foi maravilhosamente amadurecida, a ponto de poder dizer ao final do seu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nos moldes de Jó, Paulo descobriu a graça de Deus no sofrimento e por causa dela podia dizer, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Infelizmente, o triunfalismo cristão impede que as pessoas tenham as maiores e mais verdadeiras experiências com Deus e nunca levará uma pessoa a um nível espiritual mais elevado. O triunfalismo cristão cria crentes mimados, uma espécie de bebês em Cristo que nunca experimentaram o verdadeiro crescimento, pois se recusam a usar o instrumento divino para o crescimento de seus filhos. O triunfalismo cristão ignora a verdade de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usa todas as coisas, inclusive o sofrimento, para o nosso crescimento. Tiago, escrevendo aos perseguidos crentes da dispersação, disse, Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago afirma que as provações vão trazer perseverança aos crentes, o que por sua vez os tornará maduros na fé. Tiago capítulo 1, versículo 3 a 4. Versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mais para frente, Tiago escreveu, Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. As provações devem ser motivos de alegria, porque existem para o bem de nós, os crentes. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dá mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos juntos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, ajuda-nos a permanecer firmes em Ti, de modo que nossa esperança nunca enfraqueça. Ajuda-nos a nunca perder a esperança, ainda que por vezes pareça que o Senhor não ouviu nossas orações ou que as coisas não acontecem conforme lhe pedimos. Sabemos que as provações que nos permite passar são fases importantes de amadurecimento e que produzirão fé para batalhas maiores. Confiamos no Senhor para ouvir nossas orações, às vezes cheias de medo, dúvida e repetitivas, mas não queremos lhe provocar ira e muito menos tristeza por não conseguirmos produzir oração que não seja do teu agrado, mas deixamos que nos responda segundo a tua maneira e em teu tempo. Conceda-nos paciência para esperar com fé, sabendo que o Senhor não nos deixará para sempre na situação em que estamos agora. Confiamos que quando as coisas mudarem, mudarão para melhor. Temos alegria, pois a nossa esperança está no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se,
Deus é maravilhoso, Ele te ama, creia nisso.